Graças e paz a todos, uma boa noite de paz. Nós vamos aqui, antes de dar início ao nosso estudo, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 28, versículo de número 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quero tomar como base aqui, antes de darmos início, conforme os irmãos estão vendo ali, o nosso estudo de hoje é fins dos séculos e a destruição da morte e do diabo. Nesse versículo de número 20 aqui de Mateus 28, quando Emmanuel dá a ordem para os discípulos, para eles ir fazer discípulo, olha o que ele diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tem Bíblia que vai estar falando até o fim do século. É tudo a mesma coisa. Quando ele fala aqui que ele estaria com eles até a consumação do século, gente, não está se referindo a nós, está se referindo aos discípulos e à geração dos discípulos. Só é aí que o povo faz confusão, porque o povo acha que isso aqui é o quê? É o fim do mundo, a consumação do século, como a gente sempre vem batendo nessa tecla e explicando. É só a pessoa pegar e calcular quantos que duram um século, que ele vai ver. Que já quantos séculos que já passou desde que Emmanuel falou isso com os discípulos. E já o nosso século agora é qual mesmo? Século que? 21. É 21? Isso, se eu não estou enganado, é século 21. Olha, quantos séculos atrás que ele falou isso com os discípulos, até a consumação dos séculos dele. Então, nós vamos entender isso aqui direitinho, com os versículos que estarão sendo citados aí, porque você pode reparar uma coisa para você ver que o mal do evangélico e do sistema religioso, que eles têm um problema com eles. Se você chegar perto dele e passar para ele um estudo igual esse aqui que nós examinamos aqui, que nós alimentamos, que sabe o que ele vira para você e fala? Ele vira para você e fala para você assim que texto fora de contexto vira pretexto. Só isso que é sábio. Só isso que é sábio. Eles não sabem pegar um versículo ali e ler ele, examinar, ler o capítulo todo e ver o que está dizendo. Se você ler um versículo para ele separado, ele vira para você e fala, texto fora de contexto vira pretexto. Só isso que eles sabem falar. Por quê? Porque lá eles aprenderam assim. Então, lê o texto todo e vai ver se não é isso que está falando. Aí não, eu vou dar um estudo aqui, vou colocar uma aplicação para nós aqui. Eles querem que eu coloque o capítulo todo para me explicar o versículo. Não tem condição não, gente. Você põe o versículo e explica ele aqui, e depois, quando a pessoa for lá, ler o texto todo, ela vai ver que é isso que está se referindo, é isso que está falando. Então, fim do século e a destruição da morte. Vamos prestar bem atenção nos versículos que vão estar falando aqui, e você vai ver se faz sentido ou não, se não há contradição da parte dos religiosos. Olha o que nos diz Mateus 28 e 20. Nós acabamos de ler lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que eu vos tenho mandado. Mandado quem? Mandado a mim? Não, mandado os discípulos, mandado aquela geração. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele fez o quê? Ele estava com eles presente, que em carne? Não. O Espírito não veio? O Consolador não veio? Eis que estou presente convosco todos os dias até a consumação do século. Ficou presente com eles até o quê? Até a grande tribulação, até a consumação daquela era, daquele século, que se deu no ano 70 na grande tribulação. Até ali ele estava com eles.
Hebreus 9, 26. Olha o que Paulo diz. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Aqui ele está falando de Emanuel. Que necessário lhe foi padecer muitas as vezes desde a fundação do mundo. Mas como assim, irmão? Necessário lhe for padecer muitas das vezes desde a fundação do mundo. Quando Adão e Eva pecou, o que foi matado lá para fazer roupa para eles? Não foi matado um cordeiro? Aquele cordeiro simbolizava quem? Já simbolizava ele. Já simbolizava Emanuel. Necessário lhe fora padecer muitas das vezes desde a fundação do mundo. Mas amanhã, no futuro, ano que vem, 2020, 2021, mas agora. Olha lá. Mas agora na consumação do século. Agora. Na geração deles, não ele está falando agora, então aconteceu, foi lá. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aí, ó. É outra coisa que hoje pela graça e o entendimento que o Pai tem nos dado, a revelação da graça, eu não aceito homem nenhum imputar pecado em mim mais. Em mim, não. Não aceito mais. E você também que está aqui reinando em graça, não aceita ninguém imputar pecado em você, não. Por quê? Olha lá. Ali o pecado foi aniquilado, gente. O pecado foi aniquilado. Uma coisa é pecado espiritual, outra coisa é pecado na carne. A minha carne peca mesmo, a minha carne é. Mas o meu espírito já está justificado. É isso que nós temos que entender. Minha carne fala mal dos outros? Minha carne é fofoqueira? Minha carne às vezes não quer fazer uma coisa errada ali, vai ali e faz. Mas ele não tem nada com a minha carne. É com o meu espírito que está justificado. Porque o pecado que era no espírito foi o quê? Foi aniquilado. A carne continuou pecando e continua errando e pecando até hoje. Quem diz que carne justifica? Não, a carne continua nos erros dela. Mas o nosso espírito, ele já foi justificado. Então não adianta nenhum pastor, nenhum homem, nenhuma mulher dessa tentar imputar pecado em você, não. Se ele fizer isso, a única coisa que ele está fazendo, sabe o que é? Desmerecendo o sacrifício. Desmerecendo a justificação, a redenção que foi feita. Só isso. Mais nada. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Paulo falando aos irmãos de Corinto, para aviso deles, tá? Para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins do século. Olha aí, gente. Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Se Paulo está falando para quem já são chegados os fins do século, isso quer dizer o quê? Que já chegou ou vai chegar ainda? Quem não entende é só quem tem a mente contaminada, quem tem o quê? Venda nos olhos. E quem ainda está o quê? Usando o véu. O véu da lei. Aí ele não consegue entender isso, olha lá. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso para quem já são chegados os fins do século. Era o fim dos séculos para quem? Chegou para eles. Senão Paulo não falaria isso aqui. Ele ia falar assim, ó, é para quem naquela geração futura vai experimentar, vai chegar o fim do século. Não, já chegou. Para quem? Para eles. 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Ô, gente, esse versículo aí, eu vou te falar com vocês, esse aí dá pano para manga no sistema religioso, viu? Vigia, irmão, você está de pé, cuida para que você não caia, hein? Porque o Emanuel está voltando, não cai não. Se você cair para levantar, você sabe que não é fácil não, hein? A pessoa está lá, como se diz, algemada, amarrada de pé em mão e fachada que nem uma múmia lá dentro. Porque lá é assim que eles fazem com o ser humano, com a pessoa. Está lá na escravidão, algemada, amarrada, aí
acontece algum tropeço lá, ele fica um mês sem comparecer ou para de participar das comunhão. Ó, fulano de tal já caiu, hein? Fulano de tal já caiu em pecado, e esses aí tem que tomar cuidado. Aquele, pois que cuida está em pé, olha, não cai. Aí eu pego e falo, será que o apóstolo Paulo está falando isso aqui para mim? Será que o apóstolo Paulo está falando isso para os evangélicos de hoje? Não, gente, era para os irmãos daquela época. Ô, gente, vocês que estão de pé aí, ó, vocês que já estão firmes na fé, que já experimentou a graça, que está firme, se cuide, fique de pé para que não caia. Por quê? Porque eles estavam aguardando a salvação. A salvação ia manifestar para eles, não é? Para nós não manifesta a salvação para nós, não, porque nós já é salvo. Não adianta ninguém correr nos quatro cantos da terra dando um de missionário e pregando. Tem que aceitar Emmanuel, tem que levantar a mão, tem que batizar, tem que cumprir ritual, tem que fazer isso e aquilo. Mentira. Nós já somos salvos. A salvação já veio, a salvação veio no ano 70. Veio para quem? Veio para eles naquela geração. Por isso que Paulo está falando aqui, ó. Aquele, pois, que cuida está em pé, olha, não cai. Aí hoje fica assim, ó, vigia, hein? Vigia, porque você pode escorregar, você está de pé, mas você também pode cair. Vai cair toda hora. Que ser humano, gente, que não erra na carne, me aponta aqui na face da terra um ser humano que não erra na carne. Vestir paletó e gravata e colocar máscara de santo é fácil. Eu mesmo me dar um de santarrão e me santificar, é muito fácil. Esconder atrás de um livro de capa preta, isso é fácil fazer. Eu faço, eu fiz isso com muito vigor, com muita vontade, ou como fiz. É fácil. Mas agora, ser transparente, ser quem você é de verdade, aí é difícil. Aí fica difícil. Porque aí as pessoas vão ver quem você verdadeiramente é. Agora, quando você está disfarçado, mascarado, meu filho, quem te conhece? Lá vai lá, aquele ali é homem do Pai mesmo, aquele ali é homem de Deus mesmo, no linguajar deles. Esse homem, gente, esse homem aí, eu vou te falar para você, viu? Esse é homem de Deus mesmo. Na carne? Aonde? Aqui na face da terra? Só teve um que fez isso, que foi o Emmanuel, que veio aqui. É homem, experimentou tudo que nós experimentou, morreu, mas não pecou. Hebreus 10, 37. Olha. E ainda, gente, tem pessoa esperando até hoje. Tem pessoa até hoje aqui, ó, aparece uma doença ali, igual esse Covid, que veio, fez um arraso, fez um estrago e está fazendo até hoje. Irmãos, pelo amor do Pai, vamos tomar cuidado, porque Emmanuel está voltando, gente. Jesus está voltando, vigia, gente. Vocês estão vendo como é que a doença está. Aqui, ó, essa semana apareceu mais um aí. Olha para vocês verem como é que é a coisa, gente. Como é que a mente do ser humano ela é capaz de produzir coisas. Sabe o que surgiu essa semana? Eu mandei para o nosso irmão Alain pelo WhatsApp. Uma pessoa, uma irmã da congregação mandou para Viviane mandou para mim, eu ouvi tudo e mandei para o irmão Alain para ele ouvir. Sabe o que saiu lá dentro do sistema? Que um irmão recebeu uma revelação que não é para ninguém tomar a vacina, porque a vacina é o chip da besta em líquido. Não é só eu que falando. Aí. Chip em líquido. Ô, gente. Não é na mão direita, não é no braço. Pelo amor do Eterno, do Criador, só agora chip em líquido. Diz que assim que a pessoa aplicar a vacina, ela perde a alma dela e passa a ser do maligno, passa a ser do inimigo porque tomou a vacina. Aí o povo vai ficar com medo dessas revelações, não toma a vacina para prevenir, e eles não ficam como culpado. Porque crente é assim, gente. Crente acredita em tudo. O profeta abriu a boca lá e falou, ele enverga todo, ele dá campanhota até, eu não sei o que ele arruma não, que ele faz umas loucuras lá, que você não consegue nem entender o que ele está fazendo.
fazendo. O crente é assim, o profeta falou, ele acredita, mas tem que ser da mesma comunhão que ele, tem que ser do mesmo saco. Se não for, não vale não. Igual um crioulo igual eu falando aqui, tem valor nenhum, não vale para nada. É herege, não está falando tudo errado, está ensinando, não vale nada, mas agora do sistema falou, assim embaixo, chip líquido aí, ó, mais um, chip em forma de líquido. Pera lá, né? Olha lá. Olha o que Paulo está falando com os irmãos. Porque ainda um pouquinho de tempo. O que Paulo está falando? Calma, irmãos, espera só mais um pouquinho. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Veio ou não veio? Veio. Se não tivesse vindo, para que Paulo está falando um pouquinho de tempo? Não, gente, é para o futuro. Para que vocês estão esperando? Come, bebe e goza da vida suas, que amanhã vocês vão morrer. Para que ele está falando então? Porque ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Aí fica tudo assim aqui, ó. Gente, o que há de vir, virá e não tardará. Já tardou, ó. Não é de hoje que eu conheço enfermidade, não é de hoje que eu conheço terremoto, não é de hoje que eu conheço tsunami, não é de hoje que eu conheço maremoto, não é de hoje que eu conheço enfermidade grave, morte, de tudo quanto é tipo. E ele não manifesta. E ele não vem. Mas por que ele não vem? Porque estão traduzindo as escrituras, traduzindo o evangelho de forma errada, baseado na lei. E tudo baseado na lei vai fazer o quê? Vai te levar pro passado, para te trazer para o futuro, para a revelação do Filho glorificado. Sabe o que tem que acontecer? Você precisa receber o Evangelho da Graça e a revelação do Espírito. Aí te traz tudo para o futuro, para tudo que estava oculto, que vem e é manifesto quando a sua mente é liberta. E o que há de vir virá e não tardará. Veio para esse e não tardou. Mas o povo hoje está esperando vir. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Filho até que venha. Veio ou não? Veio. Paulo está falando ali com eles assim, gente, aqui ó. Ô gente, toda vez que vocês comerem esse pão aí, aqui ó, toda vez que vocês tomarem um caniquinho de suco e um pedacinho de pão, vocês vão e pregam o evangelho, tá? Porque nós aprendeu foi assim, participa do corpo e do pão para pregar a mensagem, para levar a mensagem. Porque se eu não participo do corpo e do pão, nem membro eu sou. Eu apenas sou o quê? Sou apenas um simples visitante que chego, sento no banco, faço isso e aquilo. Só que o engraçado de tudo, você sabe o que é? Que para ser membro do corpo, tem que comer pão. Tem que comer pão e tomar suco. Se você não for batizado, você não pode comer pão e tomar suco. Você não pode ceiar. Só que tem uma coisa. É aqui que as coisas apertam. É aqui que mora o engano. Só que tem uma coisa. Se eu não sou batizado e não sou membro do corpo, eu posso dizimar e dar oferta. Por que isso eu posso? E tocar no pão não posso, só porque não sou batizado. Então pronto, se eu não sou batizado, então também não posso dar dízimo, não posso ofertar não. Mas isso aí pode. Está vendo como é que as coisas funcionam? É assim que as coisas funcionam. É dessa forma, é o quê? É cego guiando cego. Porque todas as vezes Paulo está alertando os irmãos, por quê? Porque sabe o que os irmãos faziam? Chegava lá, gente, para participar do jantar, para participar do banquete, que era a ceia deles, que não era um pedacinho de pão picado e um copinho de suco, não. Era uma mesa farta, igual no Natal, comida
a reveria. O povo comendo, gostoso, alimentando mesmo, aquela festança. Era a festa ágape, a festa do amor em Corinto. Então, era comida reveria. Quando o povo chegava lá para comer, sabe o que o povo fazia? Querendo celebrar a mesma ceia que Emanuel celebrou com os discípulos. Aí Paulo chega para eles aqui, ó. Ô gente, toda vez que vocês comerem esse pão e beber este cálice, vocês vão estar anunciando que ele está morto até que ele venha. Vocês não vão estar anunciando que ele está vivo, não. Toda vez que vocês fazem essa prática aí, ó, a mesma que ele fez com os discípulos lá, partiu o pão e deu graça, e tendo tomado o cálice, deu graça, vocês vão estar anunciando que ele está morto até que ele venha. Até que ele venha lá. Então isso quer dizer o quê? Até que ele venha, já veio. Se eles ficassem naquela prática, eles iam estar anunciando que ele não ressuscitou até que ele viesse. Está falando para eles. Então isso quer dizer o quê? Que ele já veio. João 21 e 20. E Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Emanuel amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Mestre, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse Emanuel: Mestre, e deste, que será? Lá ia Pedro e Emanuel seguindo. Se você ler lá, você vai, o texto você vai ver. Aí, lá vai os dois conversando, aí Pedro vai ver João. Emanuel está falando para Pedro que tipo de morte que Pedro ia morrer. Pedro vai ver João e começa a perguntar: e esse aí que vem seguindo nós? Vendo Pedro a este, disse a Emanuel: Mestre, e deste que será de quem? De João, o apóstolo, quem vinha lá. Olha o que ele disse. Disse-lhe Emanuel: se eu quero que ele fique, estão aí, gente, esperando ele. É ele que está falando, foi eu que falei, não foi Paulo que falou, não. Foi ele que falou com a própria boca dele, com Pedro. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro, você sabe de uma coisa, Pedro? Eu quero que João fique vivo até que eu venha. Irmãos, que ó, vou pagar sua passagem semana que vem. Vou te colocar no avião e eu quero que você vá até Israel e me apresenta João vivo. Eu quero João, o apóstolo, vivo, tá? Me leva até ele e me apresenta ele. Porque se João estiver vivo, Emanuel ainda não veio, tá? Mas eu quero que você me apresenta João vivo. Eu pago a passagem de qualquer pastor. Mas eu quero que você me apresente a João o apóstolo, que se João o apóstolo estiver vivo, Emanuel ainda não veio, porque foi ele que falou, eu quero que ele fique vivo até que eu venha. Que te importa, Pedro? Segue-me tu. E aí, João ficou vivo até ele vir ou não? Ficou, gente. João ficou vivo até aquela era. A confirmação está nas escrituras. Que João ficou vivo. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ele falou com eles: na verdade eu digo para vocês que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte. Quem que não provou? João foi um deles. Ele não provou a morte até que o Filho do Homem veio no seu reino, que se isso sucedeu aonde? Na grande tribulação. Porque quando fala a vinda do Filho do Homem aqui, gente, não é ele apontar lá em cima igual está escrito nas escrituras. Aquilo ali está escrito de forma figurativa e simbólica, só que a pessoa não entende. Isso aqui quer dizer o que? Isso aqui quer dizer em forma de juízo sobre Israel. Não é ele vindo lá, não. Toda vez que o povo de Israel ouvia falar a vinda do Filho do Homem, eles já sabiam, eles já ficavam assim: ó, tem juízo aí, hein?
vem juízo. Falou na vinda do Filho do Homem, vem juízo, vai manifestar sobre Israel. Você pode ver que os profetas lá atrás profetizavam e falavam. Era juízo. Só que eles acham que ele tem que vir. Então ele falou lá, alguns sabem que estão, que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Aí hoje sabe o que eles ficam falando? Ô irmão, não é todo mundo que vai morrer, não. Tem gente que vai ver ele vindo. Ele não falou lá que não é todo mundo que vai morrer? Não, gente, isso é para a geração deles lá, não é para nós, não. Nós hoje já somos salvos. Um também que nós não temos condição de ver o Filho do Homem manifestando na glória lá em cima, lá não. Como é que nós vamos conseguir ver isso num corpo de carne? Para falar do jeito que eles falam, tem que ver ele vindo num corpo de carne. Não tem condição. Aquela transformação que Paulo está falando lá, eu nem vou entrar em detalhe nisso aqui agora, não, que se eu for entrar em detalhe, nós vamos tomar muito tempo ali. Aquela transformação dos nossos corpos não é esse corpo de carne que Paulo está falando. Será revestido de incorruptibilidade? Aquilo que é corruptível, não é. Não é esse corpo aqui que Paulo está falando, não. Se nós ler lá com muita sabedoria, nós vamos ver que Paulo está falando do meu espírito que foi revestido, não é o meu corpo de carne. Os espíritos naquela época foram revestidos de incorruptibilidade. Não é o corpo de carne que foi revestido, não. O corpo de carne continua a mesma coisa. Mateus 24, 34 fala: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aquela geração não passou sem aquilo tudo que Emmanuel falou acontecer. Mateus 24, o livro de Mateus, o livro de Marcos, os profetas Zacarias, Malaquias, Amós, Joel, Obadias, tudo que eles falam aconteceu. Não passou daquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. Aconteceu. Na nossa geração de hoje, aqui, ó, não adianta ninguém tentar inculcar isso aí na nossa cabeça, falando que vai acontecer, não. Que não acontece mais, não, tá? Foi para aquela geração. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração de Emmanuel, sem que todas essas coisas aconteçam. 1 Coríntios 15 e 24. Nós falamos lá, não falamos? Fim dos séculos e a destruição da morte e do diabo. Fim dos séculos, vocês já viram o que já aconteceu. Nós explicamos aqui, ó. Ele já veio, já aconteceu agora lá. Agora nós vamos ver a destruição da morte e do diabo, porque o povo está esperando até hoje Emmanuel descer aqui, pegar o capeta pelo chifre, jogar lá dentro do lago de fogo. Tem que ver com os próprios olhos, pegar pela gola, aquela capa preta dele e jogar lá dentro, senão ninguém acredita. Porque eles entendem tudo de modo literal, não, tem que ver, vai pegar ele, vai julgar lá, eu vou ver com meus próprios olhos. Mas como que a pessoa quer esperar uma coisa que não vai acontecer? Já lá, depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino do Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Aí eu pego e te falo com você. Quando que aconteceu isso aí? Quando, gente, que aconteceu? Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Que todo império e potestade e força que ele venceu? Sabe quem que foi? A religião. Pilatos, Herodes, que eram as potestades da época do Emmanuel, eram os próprios sacerdotes que chegou lá e bateu na cara, blasfêmia. Quando ele falou que ele era filho do Altíssimo, o que o sacerdote fez? Rasgou as vestes dele, falou que era blasfêmia. Foram essas potestades que ele venceu. Aí, o povo, a potestade que ele venceu é o capiroto dos infernos. O povo é isso, porque só enxerga demônio, capeta dessa forma. Eles conhecem dessa forma. Coisa pavorosa, coisa espantosa. Que na hora que você vê, dá até vontade de correr. Enverga todinho, coloca as mãos para trás e dá um urro alto e
E o crente é como se diz, né? Vazou na bambaqueara. Porque tem uns aí que é medroso até o tutano. Na hora que vê Rosnane empenou para trás, e ó, meu filho, na hora que você procura ele, cadê ele? Há tanto se fala em ressuscitar, em ressurreição, que na hora que tem um defunto deitado lá no caixão, lá, ele experimenta levantar para ele ver lá do caixão. Não fica um crente. E eu já ouvi testemunho assim, de pessoa que estava lá no caixão lá e levantou e não ficou um crente. Quem ficou foi só o filho que ficou lá perto do caixão. Há tanto se fala, mas por que na hora da prova tem medo então? Porque as coisas são pavorosas, são espantosas. O nosso Criador, nosso Pai, não veio para pôr medo em nós, colocar pavor, não. Ele não deu o nosso espírito de covardia, de temor, não. Ele deu o nosso espírito, que é espírito de força, gente, espírito de verdade que ele deu para nós. Aí aqueles impérios foram aniquilados, foram todos aniquilados, aqueles impérios, com a morte dele na cruz do Calvário. Ele venceu aqueles impérios. Olha lá, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Foram todos colocados, vencidos por ele. Herodes foi vencido, Pilatos foi vencido, a cúpula religiosa que até hoje está reinando foi vencida, mas é teimosa. Continua reinando a mesma coisa, mas já foi vencida há muito tempo. Já está debaixo dos pés dele há muito tempo. Insiste por quê? Insiste porque é permissão dele e porque tem que acontecer. Porque se não tivesse que acontecer, não tinha acontecido comigo, não tinha acontecido com a Daí, não tinha acontecido com nenhum de nós que está aqui não aconteceu com nós. E hoje nós não estamos aqui com a nossa mente sã e liberta, acreditando na verdade. 1 Coríntios 15, 26, olha lá. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí eu pego e falo para os irmãos, a morte foi aniquilada ou não, gente? O que ele falou na cruz do Calvário? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. A morte foi aniquilada. Quando que a morte foi aniquilada? Foi quando isso aconteceu. E a morte é aniquilada, sabe quando? Quando o império da lei cai por terra. O império da lei cai por terra quando? O império da lei só caiu por terra depois que o Emanuel ressuscitou no Filho, que passa a ser o Filho glorificado. Então a morte foi aniquilada. E que é manifesta agora pela o qual destruiu ou não, olha lá, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Por qual Evangelho? Pelo Evangelho da graça. Ele trouxe o quê? Trouxe luz, vida e imortalidade. Por quê? Porque hoje nós não morremos mais. O que está dentro de nós, meu filho, que, ó, meu corpo de carne caiu aqui, o que está dentro de mim pertence para a imortalidade, ó. Vai por reino do Pai. E ela, pela aparição dele, o qual destruiu a morte. Você está falando que ele destruiu a morte? Gente, por que o povo hoje gaba tanto a morte? Sabe por causa de que o povo hoje gaba tanto a morte? Porque os líderes religiosos e seus adeptos, seguidores, acreditam, sabe de quê? Na morte da alma. E você sabe o que é a morte da alma? A morte da alma nada mais é do que a morte do meu corpo, porque é o meu corpo que é a alma. Então eles acreditam que é uma coisa física e terrena. Porque a morte da alma não passa a ser da morte do meu corpo, porque é o meu corpo que é a alma. O meu espírito não morre. O meu espírito, o nosso espírito não morre, ele é imortal, ele é do Pai, ele pertence ao Pai. Nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas eles acreditam
Na morte da mãe fica todo mundo, como se diz, dando força para a morte, colocando a morte como um espanto. Oh, irmão, cuidado com a morte espiritual, não faça isso, que se você fizer, você morre espiritualmente. O qual destruiu a morte, gente. A morte foi destruída agora. Eu só dou vida para ela e coloco ela para reinar de novo e coloco ela para dominar o povo por falta de sabedoria. Aí fica todo mundo com medo da morte. Fica os religiosos tudo com medo da morte. Sempre que ela já foi aniquilada, destruída há muito tempo. Ah, Paulo está falando com os coríntios. Onde está a morte? O teu aguilhão está perguntando. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde é que está a morte, o seu aguilhão? Onde é que está? Aí sabe o que eles pegam e viram para você e falam com você? Gente, o aguilhão da morte é aquela foice nas costas dela. Daqui a pouco ela passa ceifando um por um. Está ceifando lá na Bela Fama. Ah, gente, está ceifando Aldo Gatas. Está ceifando Honório Bicalho. Com esse Covid aí, então, a morte está ceifando em Nova Lima toda, está ceifando os 4 cantos da terra, ela está passando a foice dela, o aguilhão dela. Então tá, deixa isso com a morte deles, com a foice nas costas da revista em quadrinho lá da Mônica lá, mas o Cebolinha. Olha o aguilhão o que é. Olha o aguilhão da morte o que era. Olha o aguilhão dela o que era, é a foice. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Ah, é? O aguilhão da morte é o pecado? Então está todo mundo morto. O aguilhão da morte não é o pecado, todo mundo não peca, está todo mundo morto, não. A resposta de Paulo, e a força do pecado é a lei. Quem aqui vive debaixo de lei? Se a força do pecado é a lei, só serve para o evangélico, gente. Por quê? Porque eles estão debaixo do pecado. E a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, se eu não vivo debaixo de lei, não acredito em lei, ó. Coitado do aguilhão da morte, como é que pega nós? Como é que pega os que receberam a revelação da graça? Como é que pega? Você não está debaixo de lei mais. Mas a força do pecado não é a lei? Para eles lá, ó, tá vendo? Como é que as coisas funcionam? Para eles lá, o pecado tem força, a morte tem força. Para eles lá, o aguilhão está passando toda hora. Não peca não, irmão, porque senão o aguilhão vai comer nas pernas. Não peca não. Mas a força do pecado, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Aí tudo aí que foi o quê? Tudo foi aniquilado e destruído. A morte, o pecado e a lei. Todos esses foram destruídos. Se foram destruídos, quem que está dando vida para eles? Quem que está ressuscitando isso tudo de novo? Os líderes religiosos, os pastores. Está ressuscitando o pecado, a morte e a lei. Está ressuscitando os 3. Para o quê? Para fazer medo no povo, para ganhar din-din. Foi vencido ou não foi? Bora lá. A Paulo falando em Hebreus capítulo 2, versículo 4. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está vendo? Pela morte dele, ele aniquilou o que tinha o império da morte. E quem que tinha o império da morte? Nós acabamos de ler ali quem que tinha. Sabe quem que era? Irmãos, a lei. Esse diabo aqui não passa da lei. Que a palavra diabo, ela é um adjetivo. Eu não posso colocar ela como um ser. Falar, é um diabo. Ela é um adjetivo. Como ela é um adjetivo, sabe o que acontece? Quer dizer o quê? Acusador. E a lei tinha o poder de que a lei tem o poder de acusar.
A lei tem o poder de... Por que a lei tem o poder de acusar, irmão? Porque se eu não como pão e não tomo suco, não sou salvo. A lei está me acusando. Se eu não desço as águas, eu não sou salvo, eu não sou membro. Então, isso é o que? Isso é lei. A lei está me acusando. A lei me acusa e fala que eu não sou salvo se eu não cumprir rituais e ordenanças. E quando eu tiro a lei, aí eu sou liberto. Sou liberto por quê? Porque ele, pela morte dele, aniquilou o que tinha o império da morte, o diabo, que era a lei, que tinha o império, que foi escrito que em tábuas de pedra, recebido por Moisés. O Filho participou de carne e sangue, assim como os filhos verdadeiros Espírito também hoje participam igual nós, olha lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Filho participou de carne e sangue, igual os espíritos predestinados, os filhos verdadeiros. Emmanuel participou da mesma coisa para o quê? Para pela morte derrotar aquele que tinha o império da morte, que era o diabo, que foi o quê? Aniquilado. Aí vem Paulo sempre bater na tecla. Paulo chega aos Colossenses capítulo 2 e 15, e despojando os principados e potestades. Que principado e potestade? Aí aqui, ó, sabe quem para eles lá que é principado e potestade? Anjo, demônio, diabo, Satanás e capeta. Que para eles é potestade e principado. Só que isso aqui não passa, sabe de quê? Isso aqui não passa de homens. Todo homem que tem poder na terra é um principado e potestade. O prefeito é um principado, uma potestade. Os vereadores são uma potestade. Por quê? Porque a eles foram atribuídos poder. Os pastores são uma potestade, são um principado. Por quê? Porque a eles são atribuídos poder. Foi essas potestades que ele venceu, os expôs publicamente, e Deus triunfou em si mesmo. Triunfou, acabou, venceu. Triunfou. Porque a lei do Espírito de vida no Filho vai me livrar da lei, do pecado e da morte. Vai me livrar ainda, tá? Vai livrar os crentes evangélicos ainda da lei, do pecado e da morte. Por quê? Porque eles ainda estão presos lá, nesses fascínios, dessas ilusões, desses racha-cuca. Estão presos ainda lá. Porque a lei do Espírito de vida no Filho me livrou da lei, do pecado e da morte. O que livrou nós da lei, do pecado e da morte, gente? A lei do Espírito de vida, sabe o que é? A graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom do Criador. Me livrou da lei do pecado. Se ele me livrou da lei do pecado e da morte, não adianta mais ninguém querer me amarrar, não. E querer amarrar você. Não é bobagem querer te amarrar. Porque se você conhece a verdade hoje e eles tentar te amarrar, você está enganado. Porque não consegue. Não tem jeito. Não dá para amarrar quem já é livre. Não dá, não tem jeito. Recebeu o livramento, a liberdade, acabou. Não tem jeito. Aí, para encerrar o nosso estudo com graça e gozo, pois, esse é o versículo-chave, tá, gente? Esse é o versículo-chave para você lançar no evangélico, no santarrão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu sou liberto, irmão. Eu não bebo cachaça mais, eu não fumo cigarro, eu não sento em roda de escarnecedor, não faço nada disso. Gente, isso aí psicólogo trata. Isso aí psicólogo cuida. Começou lá a brincar, fazer muita gracinha, não interna ele na clínica.
Aí ele vai para lá, recupera, muda de vida, fica uma bênção. Daqui a pouco não infiltra ele no meio da sociedade, a carne dele é fraca, não aguenta, o sujeito voltou de novo para a vida que ele estava, olha lá. É a mesma coisa do sistema. Caiu lá dentro, aprendeu a lei, vai fazer de tudo para mudar de vida, vai segurar até quando pode, mas vai chegar uma hora que o quê? Vai chegar uma hora que se não for liberto, pela graça, igual nós somos aqui, ó, ele vai se explodir, vai cascar fora e voltar para a vida ruim dele, para as obras da carne. É o que acontece aí fora, vocês veem. Tem gente que vai chegando na hora que não aguenta mais não. Ele vai vendo engano daqui, vai vendo engano dali, aí o povo vai e fala assim, ele enxerga erro em tudo, não existe igreja certa para ele não, tudo para ele é errado, ele não cabe em lugar nenhum, nem ele não cabe, né, porque a carne dele já está por aqui, ó, já está enfadada de tanta mentira e engano, como ele ainda não conhece a verdade, ele volta para a vida que ele vivia antes, porque é melhor viver nela do que viver laçado e amarrado na escravidão, no engano. Ainda é melhor, tá? Por incrível que pareça, tá? Ainda acaba sendo melhor ainda. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aí, se o crente, o evangelho, perguntar para você, mas eu já sou livre, irmão. Eu já fui liberto, não faço nada dessas coisas. Aí é só você falar para ele, não. Não é essa liberdade aí que ele está falando, não. Não é ser livre, liberto disso aí, não. É ser liberto da religião. Eu gostei da resposta do irmão aqui, ó. Nosso irmão outro dia falou algo aqui, ó. Eu gostei da resposta dele. Vou deixar para falar depois que nós encerrar aqui, para não comprometer, mas ele falou uma coisa certa. Então, está bem entendido? Fins do século, a destruição do diabo e a destruição da morte. Não deixe o sistema religioso ressuscitar essas coisas na sua vida dentro de você, não. Porque hoje o Filho te libertou e você conhece a verdade. Amém?